Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Desejo um bom dia a cada um de vocês. E nós que estamos aqui, estamos reunidos louvando o Senhor e orando a Ele. E agora quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo 115. Salmo de número 115. E nós vamos meditar sobre o tema O Deus Invisível. Este tema está baseado aqui neste salmo que nós vamos ler agora, os 18 versículos deste salmo maravilhoso, cujo autor humano nós não conhecemos, mas sabemos quem o inspirou, o Espírito Santo de Deus. Vamos ler o salmo número 115. Honras somente a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós lemos um trecho da tua bendita palavra. Nós cremos que a tua palavra é o que ela diz a respeito dela mesma. Ela é um espelho no qual podemos ver a nós próprios e ver também o Senhor, porque o Senhor se revela através da tua palavra. Ela é um fogo, ela é também um martelo que esmiuça a pedra dura dos nossos corações. Ela é também um bálsamo para as nossas feridas, para nos curar. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, que tu faças todo o teu propósito quanto à tua palavra nesta manhã, que ela alcance os nossos corações, que ela opere ali, Senhor, a tua vontade para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema, como eu já disse, o Deus invisível. Este salmo provavelmente foi escrito nos dias do rei Ezequias, há muito tempo, uns cerca de 500 e tal anos antes de Cristo, quando o reino de Judá estava ameaçado pelo poderoso reino da Assíria. O rei Senaqueribe, temível, cruel, já havia tomado o reino do norte, a cidade de Samaria, sua capital, e as outras tribos que ficavam ao norte no território de Israel.
e tinha levado cativo todo esse povo no ano 722. Agora ele estava pressionando e provocando, intimidando, ameaçando o reino do sul. E eles diziam, os emissários desse rei diziam para ajudar para o rei Ezequias nessa época: onde vocês pensam que está o Deus do povo que nós levamos cativos? E que comparava o Deus de Judá com os deuses falsos desses povos, que nada fizeram por eles. Não somente Israel, mas outros povos levados cativos, dominados. E agora Judá estava sob ameaça. E aí então Deus levanta palavras de encorajamento, profetas. Deus levantou um rei piedoso. E neste tempo, certamente surge esta canção maravilhosa, este poema. Ele começa com uma palavra de glorificação ao Senhor e termina com uma palavra de glorificação ao Senhor. Nós, seres humanos, não merecemos, não somos dignos de glória, nem de honras, de exaltação, mas toda a glória a um só que é digno, Deus. E ele começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. E vem a pergunta: onde está o Deus de vocês? Então, como primeiro ponto, você pode enxergar aqui no texto onde está esse Deus e o que é que ele faz. Em primeiro lugar, Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Além de dar a resposta à pergunta provocadora daqueles inimigos, o salmista também acrescenta o que ele faz, o que Deus faz. Tudo o que lhe agrada. O que ele quiser fazer, ele fará. Isso demonstra o quê? Que Deus é soberano. Que esse Deus a quem eles estavam provocando, esse Deus a quem eles estavam comparando aos ídolos nulos das outras nações, é soberano. E mais, ele é criador. Se nós formos lá para o versículo 15, nós vamos ler lá: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. No princípio, esse Deus criou os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Então, além de soberano, ele continua possuidor, dono dos céus. Quando nós falamos em céus, no plural, estamos nos referindo a esse universo imenso, não mensurável, cujas estrelas, os planetas por aí, as galáxias, não é possível que os cientistas, por mais avançados que sejam, possam contar essas estrelas, muito menos denominá-las. Esses céus têm um dono e tem também um Criador soberano, possuidor de todas estas imensidões. O nosso Deus, que está nos céus e que faz tudo como lhe agrada. E a terra que ele criou, deu a ele aos filhos dos homens. Versículo 16. Só pode dar alguma coisa quem tem essa coisa consigo, quem seja dono desta coisa. Deus criou a terra e deu à humanidade. O que nós temos feito com ela, isso já é uma outra coisa. Mas o salmista aqui compara, então, esse Deus, agora ele compara, esse Deus que está nos céus e que faz tudo como lhe agrada, aos ídolos nulos e falsos, que são criação das mãos dos homens. E nos versículos 4 até o 7, nós vemos a descrição desses ídolos, que nada puderam fazer para aqueles que confiavam neles,
Por quê? Porque eram criação das mãos dos homens. Tinham boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não viam. Ouvidos, mas não enxergavam. Mãos, mas nada apalpavam. Som nenhum sai da garganta deles. Pés, mas não andam. Então, o Deus que está nos céus e que faz tudo o que lhe agrada é soberano e é criador. Como poderia ser comparado aos ídolos que nada puderam fazer para livrar quem quer que fosse? Mas além de estar no céu e fazer tudo o que lhe agrada, onde está e o que faz também esse Deus invisível? Vamos para o segundo ponto desta reflexão. Ele ampara e protege aquele que confia nele. Ampara e protege. Lemos isso no versículo 9 até o versículo 11. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O escudo é um elemento que protege. Verso 10. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então nós vemos aqui Israel, referindo-se ao povo de Israel, ao povo de Deus de então. Hoje este povo somos nós, aqueles que confiam no Senhor, a igreja do Senhor Jesus. Israel confia no Senhor, então, como consequência dessa confiança, desfruta do amparo e da proteção do Senhor. A casa de Arão, quando essa expressão está ali na Bíblia, no Antigo Testamento, ela está referindo-se à ordem dos sacerdotes. Os sacerdotes todos eram da descendência de Arão, irmão de Moisés. Então, a casa de Arão, os sacerdotes, também confiam no Senhor, os líderes também confiam no Senhor. Então, desfrutam igualmente do amparo e da proteção do Senhor. Mas acaba aí? Não. Há um versículo que inclui a você e a mim. O verso 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Da mesma forma, o amparo e a proteção estão disponíveis não somente a esta classe de pessoas, àquela classe de pessoas, mas a todo aquele que confia no Senhor. E o desejo do salmista aqui é expresso nestas palavras, porque no original não está confia, mas está confie, fazendo um apelo. Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo, sua proteção. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiem no Senhor e temam o Senhor. Todos, você, eu, quem quiser confiar e crer no Senhor. No Salmo 91, verso 4, nós lemos uma promessa tremenda, aliás, verso 14, onde está escrito assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Que promessa maravilhosa, né? Por quê? Porque a mim se apegou com amor, temeu e confiou, recebeu a proteção e o amparo. Você precisa nesta manhã de proteção, de amparo. O Senhor está oferecendo a você nesta manhã. A única coisa que você precisa fazer para estabelecer esse contato com Deus, o poderoso Deus invisível, porém presente e todo-poderoso. A única coisa é confiar nele.
crer nele, temer esse Deus. Como nós temos visto nos nossos dias, pessoas agindo sem o menor temor de Deus, autoridades, mídia, poderosos que têm em suas mãos os meios de comunicação, em vez de trazer uma informação, não, comentam e pretendem então formar opiniões baseadas em mentiras ou baseadas na verdade distorcida sob o ponto de vista de alguém que busca os seus próprios interesses, o que significa que é mentira da mesma maneira. Juízes, magistrados, formulando leis, sem o menor temor de Deus. Classes de pessoas reivindicando coisas que são frontalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus, sem nenhum temor. É claro que a nossa voz quase não é ouvida, porém, nós não cessaremos de dizer a estas pessoas amadas por Deus, porém que agem como se Deus não existisse. Cuidado, cuidado, porque esse Deus é amor e também é justiça. Não essa justiça injusta da parte dos homens, mas a sua justiça é reta e ele virá julgar. Então seria muito bom rever as atitudes. Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Ninguém pode impedir o seu braço de agir. Deus também ampara e protege aquele que confia. Mas mais ainda, o nosso Deus, quem é? Onde está esse Deus invisível? Em terceiro lugar, ele abençoa os que o temem. Ele é Deus abençoador. Nós vemos isso no versículo 12, nos versículos 12 até o 14. De nós se tem lembrado o Senhor. Você já pensou alguma vez que Deus se esqueceu de você? Eu já ouvi pessoas dizendo, Deus se esqueceu de mim. Parece que eu estou fora do foco de Deus. Eu quero lembrar você de uma passagem linda que tem no livro do profeta Isaías, onde Deus faz através de Isaías uma pergunta. Ele diz assim, acaso uma mãe que amamenta pode se esquecer do filho que ainda mama? A resposta a essa pergunta é não, não pode. Mas Deus continua dizendo assim, ainda que essa mãe se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Então você nunca foi e não é e não será esquecido por Deus. Ele diz, aqui diz, de nós se tem lembrado o Senhor. Ele disse que na palma da mão dele tem escrito os nossos nomes. O Senhor se lembra e ele abençoa. Olha a sequência do verso 12. Abençoará a casa de Israel. Só a casa de Israel? Não, abençoará a casa de Arão. Para aí? Não. Deus não exclui ninguém da sua bênção. Ele não é seletivo. Ele abençoa, versículo 13, os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Não há classe social. Não há gênero masculino ou feminino. Não há origem, deste continente, aquele daquele outro continente, não há. Não há distinção para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele estende a sua bênção, tanto a pequenos como a grandes, aquele que confiar nele e temer a ele. Então, este é convidado a desfrutar do seu poder, do seu amparo, da sua proteção, das suas bênçãos.
bênção sobre os pais e sobre os filhos. E uma declaração: sede benditos do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, autoridade maior não existe. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele faz aquilo que lhe agrada e agrada a Ele abençoar você, desde que haja uma disposição no seu coração. Confiar e temer nesse Deus invisível. Ele ampara e protege. Nós vivemos num mundo em que todas as pessoas estão buscando proteção. A proteção da vacina contra o coronavírus. Nós oramos aqui, eu creio que o povo de Deus em todo o mundo orou pelos cientistas para que eles descobrissem, encontrassem a vacina contra esse vírus terrível. Nós temos recomendado às pessoas que tomem essa vacina. Porém, nós louvamos a Deus pelo avanço no nosso país dessa vacina, um país tão imenso, com dimensões continentais e com um esforço extraordinário para que as pessoas sejam vacinadas. Porém, e nós oramos, louvamos a Deus, porque o número de mortes tem diminuído, muitas pessoas têm sido curadas, porém, a nossa confiança está no Senhor. Com vacina ou sem vacina. Permita-me um breve testemunho pessoal. Nós moramos como família na África há cerca de 20 anos atrás, um pouco mais, servindo o Senhor ali, numa região onde a malária era em grande quantidade, durante todos os meses do ano, notadamente no período das chuvas. Mas em qualquer época do ano, vimos muitas pessoas morrerem quando a malária se evoluía para a malária cerebral. A morte era em horas. Além disso, surtos constantes de outras epidemias, cólera. Nós vimos muitas pessoas serem curadas e não há vacina contra a malária. Num parênteses, quem se interessa por vacinar a empobrecida, mas amada por Deus, população da África? Enfim, nós vimos muitas pessoas morrerem. Levávamos no nosso carro muitas pessoas até o hospital, o pequeno e único hospital de toda uma região vasta, quase sem recursos, sem nem iluminação pelos seus corredores. E as pessoas morriam, mas vimos muitas serem curadas. Uma delas foi a nossa própria filha, que tinha na época 5 para 6 anos, diagnosticada com malária resistente, daquela que podia evoluir para a malária cerebral. Não havia remédio. O remédio que nós tínhamos, ela vomitava. E Deus curou. Sem vacina, pela mão poderosa dele. Tome a vacina contra o coronavírus, mas confie no Senhor. Confie nesse Deus invisível que está nos céus e faz tudo o que lhe agrada, que ampara e protege a todos aqueles que confiam nele, quaisquer que sejam as suas posições, origem, classes, cultura. E aquele invisível que abençoa a todos os que o temem. Ninguém jamais viu a Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, estas palavras aqui. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você quer conhecer esse Deus invisível? Quer ver o Deus invisível com os olhos do seu coração, da sua alma? Venha a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus.
Declare que você confia nele, que você teme a ele e desfrute da sua proteção, do seu amparo, das suas bênçãos. Quero orar por você. Pai Celestial, nós não te vemos, mas nós cremos de todo o coração no Senhor, no teu poder, na tua soberania. Declaramos que tememos o Senhor. Gera em nós mais e mais, Senhor, um coração temente a ti, um coração que te respeita, que te adora, que se prostra diante da tua majestade e que desfruta do teu amparo bendito, da tua proteção, das tuas bênçãos, e que estas bênçãos se derramem abundantemente sobre cada um neste momento. Que cada um abra o seu coração diante de ti, Senhor, diante do teu Filho que veio para revelar o Senhor, para tornar visível ao nosso coração aquele que é invisível aos nossos olhos. Abençoa cada um dos nossos irmãos. Abençoa aquele que acessou essa reflexão neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.